Hoje iremos falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade. Pequenas responsabilidades e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas, como por exemplo, aquela reunião do trabalho, contas no fim do mês, mas até aí tudo bem. São pequenas lutas diárias, mas a ansiedade é uma reação comum. Mas quando tudo isso se une ao estresse e às pressões, muitas pessoas começam a antecipar preocupações e a ter medo sem motivo, e criar expectativas de algo que talvez nem venha acontecer. E é aí que a luta pode se transformar em uma grande batalha, chamado o transtorno de ansiedade. Aliás, o que é isso? É um distúrbio de saúde mental caracterizado por sentimentos de preocupações, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas suas atividades diárias. Agora irei falar um pouco quais são os tipos de transtorno. Transtorno de pânico, caracterizado por um intenso medo ou mal-estar com sintomas físicos e cognitivos que se iniciam de forma brusca e alcançam intensidade máxima rapidamente, levando ao medo de morrer persistente e recorrente. Agorafobia, caracterizado pela fobia de estar em locais abertos ou no meio de uma multidão, onde escapar pode ser difícil ou embaraçoso, ou que o pedido de socorro pode não ser possível no caso de um ataque de pânico. Transtorno de estresse pós-traumático. É um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. Essa condição pode durar meses ou anos, com gatilhos que podem trazer de volta as memórias do trauma, acompanhadas por intensas reações emocionais e físicas. Entre esses sintomas estão pesadelos ou lembranças repentinas, fuga de situações que relembrem o trauma, reações a estímulos, ansiedade e humor deprimido. Ansiedade generalizada. É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhado por 3 ou mais dos seguintes sintomas: dificuldade de concentração, tensão muscular, palpitações, falta de ar e alterações nos hábitos intestinais. Fobia simples. Consiste em um medo intenso e excessivo pela exposição a determinados objetos ou situações temidas, como altura, cobra, aranhas ou elevadores. O indivíduo geralmente tem um comportamento de evitar essas situações ou objetos. Fobia social. É o medo persistente de situações ou eventos sociais onde a pessoa é avaliada por outras pessoas, como medo de palco, até mesmo de falar em público. Transtorno obsessivo-compulsivo. É caracterizado por obsessão, em que o indivíduo possui pensamentos intrusivos e não desejados. O toque costuma se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. Os sintomas geralmente começam de modo gradual e variam ao longo da vida. Tudo bem, agora que já conhecemos todos eles, o que fazemos para tratá-los? Terapia. A psicoterapia mais comum usada para tratar um transtorno de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. Em alguns transtornos específicos, ela tem mostrado tanta eficácia quanto o uso de medicamentos. Por exemplo, pessoas com fobia simples ou até mesmo alguma fobia de evitação resultante no transtorno de pânico ou fobia social. Medicamentos. Entre todos os medicamentos usados para os vários transtornos de ansiedade, os mais conhecidos como antidepressivos são os que mais obtiveram resultado dentre os pacientes em tratamento e começaram a agir depois de semanas. Mas você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. A ajuda da família e de um profissional pode ser um grande reforço. Com a ajuda certa, você estará de novo no comando da sua vida.